Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela, esse aqui é o canal Viagem na Leitura. E gente, antes de começar o vídeo, né, já aproveita para curtir. E se você não é inscrito no canal também, já aproveita para se inscrever. Hoje, gente, eu vou falar sobre o livro que eu li. E eu já quis logo gravar a resenha para vocês, porque foi um livro muito bom. Eu resolvi ler. O livro se chama A Paciente Silenciosa. Na história desse livro a gente vai conhecer a Alicia, que é uma pintora muito famosa e talentosa. E um dos quadros mais famosos dela é o quadro Alceste, que a gente vai descobrir a história de como esse quadro foi, em que momento esse quadro foi pintado. Já no comecinho do livro a gente vai se deparar com a cena de um assassinato. E presente nessa cena tá o Gabriel, marido de Alicia. Ele tá morto com vários tiros e a Alicia tá em pé ao lado dele com uma arma na mão. Ou seja, né, gente, ali na primeira vista, a cena do assassinato, qualquer um falaria, ela matou o marido. Só que no momento do julgamento da Alicia, quando eles estavam lá, eu não vi ela para saber o que aconteceu. A Alicia simplesmente se calou, ela silenciou. Literalmente, gente, ela não falou mais nada depois do que aconteceu. Ela não falou um A, ela ficou muda, vamos dizer assim. Então, né, obviamente, como ela não falou nada nem para a própria defesa dela, ela foi acusada pela morte do marido. Mas ela não foi presa, porque eles talvez acharam que ela tinha algum transtorno, alguma coisa relacionada assim, por causa do que ela passou. Aí eles preferiram, antes de prender ela, antes de qualquer coisa, porque eles já consideravam ela culpada, eles mandaram ela para um hospital psiquiátrico, onde ela seria tratada para possivelmente voltar a falar. E a Alice, ela ficou por vários anos naquele hospital, mas nunca ninguém conseguiu fazer ela falar nada. Então o tempo foi passando e aí a gente vai conhecer o Theo, que trabalha, né, com psiquiatria. E a gente vai conhecer um pouquinho do Theo ali. A gente já vai perceber, quando ele começar a contar a história dele, a gente vai ficar pensando assim, como pode uma pessoa dessas tratar a outra, né? Porque tudo bem, todas as pessoas têm problemas, mas ele tem uma história de superação muito, assim, bem forte, porque ele já passou por muita coisa na vida dele. Eu fiquei bem comovida, né, com a história de vida dele, que foi muito difícil pra ele. A gente percebe bem no inicinho, quando ele tá contando pra gente a história dele. E aí ele demonstra, né, que ele tem um interesse muito grande a respeito do trabalho da Alicia. E ele tem muito interesse no caso dela. Como pode uma pessoa, né, que simplesmente depois de um assassinato, ele entende que pode ser por causa do trauma, né, mas ao mesmo tempo ele não entende como ela não falou nada, nem para se defender, porque ele tinha certeza de que ela não era culpada, né? Ele sempre questionou os motivos da Alicia, porque ela se calou. E a Alicia, ela ficou num hospital psiquiátrico chamado Groover. O hospital, ele estava praticamente entrando em falência, mas mesmo assim o Theo, interessado no caso da Alicia, ele quis ir para esse hospital. Ele ficou muito feliz quando ele descobriu que ele conseguiu um emprego lá, porque ele queria tratar da Alicia pessoalmente. Ao mesmo tempo que a gente conhece, né, a história da Alicia por meio de diários que ela vai contar pra gente, como era, né, o relacionamento dela com o Gabriel, o marido dela, os dois, as conversas, as coisas que aconteciam entre os dois, a gente vai descobrir por meio de diários. A gente também tem o lado do Theo, que é como se fossem duas histórias paralelas, né? Vão fazer todo o sentido depois. E aí o que acontece? A gente descobre pelo Theo que ele tem uma esposa, né? Ele é casado, e a esposa dele tá tendo um caso. E ele vai contar uma história lá pra gente de quando ele era mais novo, de como que ele conheceu a maconha e começou a fumar. Depois que ele é mais velho, ele não quer contar pra esposa dele, mas ele fuma de vez em quando, assim, por causa do estresse. E em um desses dias, né, quando ele acha que a esposa dele, a Kate, ela vai chegar mais tarde, acho que ela vai demorar, ele tá fumando
E aí ele, sem querer, vê o laptop dela e pega uma conversa dela com outro cara. E ali naquele momento ele descobre que ela possivelmente está traindo ele. Só que ao mesmo tempo que ele descobre isso, ele tenta colocar na cabeça dele que pode ser outra coisa. Pode ser que talvez naquele momento lá ele tava vendo coisas porque ele tava meio doidão, tava meio voado. Ele também tenta, né, olhar pelo lado de que talvez nem seja aquilo. Depois de ter passado, ele não falou nada com a esposa dele, ele simplesmente ficou com aquela desconfiança. Será que ela realmente tá me traindo? Será que não? E aí a gente vai também acompanhar essa história aí do Theo com a esposa dele, pro desenrolar da história, que vai fazer todo sentido lá na frente. Então, gente, basicamente é isso. No caso, a Alice é a paciente silenciosa, porque ela não quer falar nada a respeito do crime. Eu sabia do que se tratava o livro, né? Mas eu fiquei pensando assim, como poderia fazer uma personagem que não fala nada? Só que ao mesmo tempo, né, gente, como eu falei pra vocês, ela vai falar por diários, né? Por meio dos diários. Não durante a história, ela não vai falar. Mas como a gente tá lendo o diário, mais ou menos a gente consegue captar um pouquinho de como ela é. Bem pouquinho, mas dá pra pegar. De como era também o relacionamento dela com o marido dela. Então eu achei isso bom, porque ela não ficou uma personagem muito, como que eu posso dizer, muito neutra, assim. Talvez pelo fato do silêncio dela, a gente não soubesse nada a respeito dela. E o interessante, gente, é que é entregue pra gente no início do livro que ela matou o marido. Entre aspas, né? Porque ela tava lá paralisada, né? Com a arma na mão e o marido morto. Então, qualquer um deduziria, né? Principalmente a gente que é leigo, que ela que matou o marido dela, né? Provavelmente. Se não tivesse outras provas, né? Então, ela que matou o marido. Só que no decorrer da história, a gente vai conhecer o primo da Alicia, a tia da Alicia, o irmão do Gabriel, o namorado do irmão do Gabriel. Então, todos eles têm alguma coisinha que te fazem talvez pensar que eles estavam lá naquela cena, mas o que foi passado pra gente estava incompleto. E na minha opinião, já era incerteza que aquela cena estava incompleta, que antes daquilo ali aconteceu alguma coisa pra gente entender e a gente entenderia só lá no final. Isso pra mim já era visível, né? Como a gente vai conhecer os outros personagens que são da família da Alicia e do Gabriel, a gente começa a desconfiar também de cada um deles. Principalmente porque nenhum, assim, me cativou e nenhum deles, assim, são pessoas completamente boas e todas elas tinham algum motivo para fazer alguma coisa tanto pra Alicia quanto pro Gabriel. Então aí já é plantada aquela coisa de que pode ter sido alguém da própria família ali. E lógico, além desses personagens também tinha o pessoal lá do hospital, que a gente vai descobrindo também coisas. Começou a passar pela minha cabeça que talvez um deles poderia estar envolvido aí nesse negócio. Eu tentei adivinhar quem seria, né, o culpado no final, mas errei completamente. No momento que chegou a revelação, gente, eu fiquei assim, eu li de novo. Eu li, aí eu comecei a ler assim, quando tava... Mas não, peraí, voltei. É isso mesmo que eu li. Gente, é uma revelação assim que a gente fica de cara, sério mesmo, de cara. Assim, eu gostei muito do livro, de verdade. Como eu vou lendo aos pouquinhos, né, bem na hora de dormir, a hora que eu cheguei nos 70%, eu fui lendo assim que eu não vi. Eu só simplesmente comecei a ler e eu não queria parar mais, porque foi muito frenético, assim, ia acontecendo uma coisa atrás da outra. E eu sabia que tava pra chegar, né, a grande revelação, o que tinha acontecido naquele dia. Fiquei muito satisfeita com a história, gostei bastante do livro. Recomendo muito a leitura, é um thriller, assim, sensacional, uma história muito bem feita, uma ideia genial, sinceramente, muito gostoso de ler, porque lê muito, muito fácil. Adoro histórias com pontos de vistas, assim, diferentes. Adoro mesmo. Indico muito pra vocês. Então, gente, se vocês já leram esse livro, se vocês gostaram, o que vocês acharam, eu vejo muita gente falando que o plot desse livro é muito bom, e realmente é muito bom mesmo.
Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Se você ficou curioso para ler, gente, leia, por favor, leia. E me fala o que vocês acharam aqui nos comentários. E é isso, gente. Essa foi a resenha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não curtiu o vídeo, dá aquele joinha aqui embaixo. Se você não se inscreveu no canal ainda, aproveita para se inscrever. Eu agradeço muito pelo carinho de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!